em relação a essa questão do mito de Sísifo, que é uma das obras do Camus. Ele tem várias mesmo. Esse ano eu comprei as obras completas dele, fiquei muito feliz, estou podendo ler uma por mês, né? E o Camus realmente ele é um autor assim muito propício para a psicologia, justamente porque ele trata dessas questões ligadas ao suicídio, ao sentido da vida, que são questões muito próprias da psicologia, embora ele não seja um psicólogo, ele é um filósofo, né? Então, a contribuição dele, de fato, é muito forte para a filosofia, né? E aí, eu acho que a primeira constatação que o texto traz, e que é uma constatação fantástica, é de que o absurdo é uma base. O Nietzsche, ele diria o seguinte, olha só, a diferença do homem animal para o Übermensch, que é o super-homem do Nietzsche, é que o Übermensch é aquele homem que, além de estar acima da moral, ele é um homem que tem a capacidade de viver e viver bem com a instabilidade da vida. A vida é instável, vai dizer Heráclito, o homem não desce duas vezes ao mesmo rio, né? Então essa é a primeira questão, tá? A segunda questão é que se a gente entende que a vida é um absurdo, e como eu disse, a gente vai entender isso mais cedo ou mais tarde, ou aos 20, ou aos 30, ou aos 40, né? Você tem duas opções. A primeira é horrível, simplesmente horrível, que é tirar a própria vida, né? Tirar a própria vida significa o quê? Significa fugir, né? Fugir de um processo de amadurecimento. É você dizer, olha, eu não quero mais amadurecer. E isso por si só é um absurdo, né? Por quê? Porque você ganhou essa vida de graça, né? E essa vida, se você tiver olhos positivos, ela é simplesmente fantástica, mesmo com as lutas que você tem que travar. Então o livro vai dizer assim, que o sentimento do absurdo não é a mesma coisa que a noção do absurdo, porque o sentimento do absurdo é o que você sente diante da vida, e a noção de absurdo, como eu já expliquei, é a sua percepção racional da vida, dos problemas da vida, das situações da vida, né? Só que o absurdo, vai dizer o Camus, serve de base, né? Por quê? Porque o absurdo é a própria vida. A vida em si é um total absurdo, né? E essa vida que é um absurdo, mais para uns e menos para outros, ela é um absurdo porque ela é igual para todos, mas nem todos veem a vida como é. Muitas pessoas têm um sentimento muito negativo da vida, muitas pessoas reclamam demais da vida, do trabalho, dos filhos, do marido, da esposa, da mãe, do pai, reclamam o tempo todo. E essas pessoas, de fato, elas não estão aptas a ver a beleza da vida, porque o cérebro delas está programado para reclamar o tempo todo. Então, o texto vai dizer que mais que o que ainda me interessa neles são, em hipótese, algumas obras desses espíritos, ou seja, dessas pessoas. Talvez jamais essas pessoas tenham sido tão diferentes, elas são idênticas, elas se comportam da mesma maneira, mas a diferença está no fato de que algumas aceitam a vida como um presente e outras aceitam a vida como uma punição. Sente-se claramente que há uma atmosfera comum entre as pessoas que acabamos de lembrar. Dizer que é uma atmosfera assassina não é mais do que brincar com as palavras, porque muitas pessoas não veem a vida como algo terrível, monstruoso, mal, difícil, sofrível e assim por diante. E não é só por conta da condição de vida, não é só porque nasceu classe média, nasceu rico, nasceu bem de vida, bem de situação, não é por isso, é porque algumas pessoas, elas, mesmo numa situação de miséria absoluta, elas não perdem a esperança. E a ideia do Sísifo é a ideia de alguém que também não perdeu
a esperança. Lutou contra a morte até o fim. Mesmo que a vida fosse um eterno levar uma pedra pesada para cima do monte e depois vê-la cair para trás. A qualquer momento, vocês podem me interromper e formular outras questões que vocês julguem importantes, tá? Não existe questão boba. Comecem a aprender isso. Toda questão é importante. Defino assim o problema do suicídio e o interesse que se pode aplicar às conclusões da filosofia existencial. Ele vai dizer, então, que a nossa vida, muito além de ser uma vida boa ou uma vida má, ela é um absurdo. Ela é algo tão estrondoso, tão impactante, tão imenso, que nós não damos conta com a nossa razão de abarcarmos. Nós não damos conta. Se acuso um inocente de um crime monstruoso, se afirmo que um homem justo, que ele cobiçou sua própria irmã, e ele me responderá que é absurdo, é uma indignação que tem seu lado cômico, mas também, se sua razão profunda está no fato de que, mesmo cometendo deslizes ou mesmo cometendo crimes, as pessoas ainda assim insistem em lutar, em viver, em ir até o fim. O homem virtuoso ilustra com essa réplica a antinomia definitiva que existe entre o lado em que nós atuamos e o lado dos princípios da vida que dizem respeito a todas as outras pessoas. Ou seja, a vida é absurdo porque eu não consigo vivê-la como ela mereceria ser vivida. E diante disso, Camus vai dizer que qualquer ação, ela é um absurdo. Esther, leia para nós, por favor, esse fragmento. Esther, você está aí? Morreu. Saiu. O senhor falou comigo, professor? Ah, eu falei com você. Leia para nós, por favor. Qualquer ação é absurda. Se vejo um homem atacar com arma branca um agrupamento de metralhadoras, considerarei que seu ato é absurdo. Sim. Mas este só o é em virtude da desproporção que existe entre seu intento e a realidade que o espera, ou da contradição que posso perceber entre suas forças reais e o objetivo que tenho visto. De igual modo, nós acharemos que um veredito é absurdo, confrontando com o veredito de que os fatos aparentemente reclamavam. Isso. Então, o que ele quer dizer com isso? A vida é um agrupamento de metralhadoras. A vida é extremamente intensa. Não adianta você querer lutar contra a vida. Eu estava com um colega hoje de escola, conversando, e ele reclamando, né? Reclamando muito. Porque o Estado passa todo mundo, porque o Estado obriga você a passar os meninos não sabem nada, e não sei o que tem, né? E eu falava para ele assim, cara, não adianta você ficar lutando contra o Estado. Você precisa fazer o seu trabalho e tentar ser o mais feliz possível ali naquele espaço, mesmo com todas as limitações, porque senão você vai estar perdendo seu tempo, né? Além de não estar ensinando nada, você ainda vai estar perdendo seu tempo naquele espaço. E não faz sentido isso, né? Então a vida está aí, nós estamos vivos, como eu disse a Diandra, nós não pedimos para nascer, mas a vida está aí e nós estamos vivos. O que você pode fazer agora?
Qual a sua única alternativa real, concreta, lógica, ponderada, sensata? A sua única alternativa é viver essa vida. E você não pode viver essa vida de qualquer maneira, porque você só tem essa vida, cara, para você viver. Você vai precisar vivê-la da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Porque se você não viver, você vai estar perdendo seu tempo, absolutamente. E viver a vida da melhor forma possível não é ficar buscando perfeição. Tem muita gente que acha que viver a vida da melhor forma possível é a gente ficar buscando perfeição o tempo todo. Eu trago um fragmento de um vídeo do Luiz Felipe Pondé que vai nos ajudar a aprofundar um pouquinho as nossas percepções. Vocês querem perguntar algo sobre o vídeo? Pode falar. Tudo bem, então. Então vamos em frente. Existe uma outra forma de definir o absurdo. E o Camus, ele bebe da fonte do Nietzsche agora para fazer essa afirmação, né? O homem, ele está, desde que ele deixou de ser animal, ele está constantemente tentando ser Deus. Constantemente. O que é tentar ser Deus? É tentar ser perfeitamente feliz, absolutamente realizado, viver sem nenhum problema. Então, o fato de que o homem quer ser Deus ou ser um super-homem também, na visão do Camus, transforma a vida desse homem em um absurdo. O texto diz assim: da mesma maneira, ainda, uma demonstração pelo absurdo se processa comparando-se as consequências desse raciocínio com a realidade lógica que se quer instaurar. Em todos esses casos, do mais simples ao mais complexo, a absurdidade será tanto maior quanto mais crescer o afastamento entre os termos da minha comparação. Ou seja, quanto mais consciente eu for do absurdo, mais eu tenho ferramentas para lidar, não para lutar contra ele. Porém, eu não posso desejar ter uma consciência plena, porque essa consciência plena já é um absurdo. Porque eu sou limitado, o ser humano é limitado, a consciência é limitada. Então não adianta você achar que você é hiperconsciente e por conta disso você não vai ter problemas, você não vai ter situações difíceis na vida. Vai. E não é isso que invalida a possibilidade de viver, né? Um outro conceito que ele traz é que o absurdo é separação. Então, há casamentos absurdos, desafios, rancores, silêncios, guerras, acordos de paz. Para cada um deles, uma absurdidade diferente. Tenho por base que, para dizer que o sentido da absurdidade não nasce do simples exame de um fato ou impressão, mas que ele brota da comparação entre um estado de fato e uma certa realidade, entre uma ação e o mundo que ultrapassa essa ação. O absurdo é um divórcio, é uma separação. Não está nem no outro dos elementos comparados, mas nasce da confrontação de todos esses elementos. Guerra, paz, amor, divórcio, felicidade, tristeza. O homem não é nem totalmente feliz e nem totalmente triste. É impossível ser totalmente feliz ou totalmente triste. Se alguma pessoa chegar para você e disser:
eu estou totalmente infeliz ou totalmente feliz, você precisa saber que ela está no estado alterado de consciência, porque é impossível o ser humano ser perfeito na felicidade, assim como é impossível ele ser perfeito na infelicidade. E aí tem um provérbio italiano antigo que vai dizer sobre o jogo de xadrez, que diz assim: quando o jogo termina, o rei e o peão voltam sempre para a mesma caixa, ou seja, nenhum é mais importante que o outro depois que morre. Então, o fato de que ninguém é mais importante que o outro e a gente acaba indo para o mesmo lugar faz com que a vida em si ela seja assim um absurdo, mas ela seja um absurdo que existe nela uma igualdade, ou seja, na morte todos os homens são iguais. E eu preciso entender isso justamente pelo fato de que não adianta eu dizer que fulano é mais feliz, é mais infeliz, todo mundo um dia vai morrer. Por mais dinheiro que tenha, um dia a pessoa vai morrer. E isso é uma máxima desde a antiguidade. As pessoas falam vai morrer e absolutamente não vai levar nada dessa vida. O absurdo está na relação do homem com o mundo. No plano da inteligência, posso afirmar que o absurdo não está no homem e nem no mundo. Está nessa relação. É nesse instante o único laço que os une. Se pretendo me limitar às evidências disso, sei que o que o homem quer, sei o que o mundo lhe oferece, e agora eu posso dizer que sei ainda o que os une. Então, o que une homem e mundo é essa relação que existe entre o ator, que é o homem, como disse o Felipe Pondé, e o palco, que é o mundo. Se o homem ficar escondido, se ele permanecer apenas na sua casa, ele não experimenta o mundo. E ele não vive, porque viver é experimentar, na sua essência, o mundo no qual nós estamos perfeitamente inseridos. Professor, pode falar. Na hora que você está falando, me ocorreu uma ideia. Você sabe, meus filhos já estão todos adultos, mas esses dias minha filha estava brincando que ela tem uma amiga lá em Rio Verde, que estudou com ela e tal, mas que a família dela acolhe mais, que eles são mais receptivos para os amigos, faz festa na casa dela e tal, e assim. Eu falei, eu acho que não, eu acho que eles querem a festa na casa deles, é porque eles não têm coragem de deixar elas saírem, né? Ir para a casa do outro. Eu falei, você pode ver que vocês, que eu deixo mais jogado, assim, mas vocês estão muito mais maduras do que ela, né? E é mais ou menos isso, né? Na hora que você foi falando, eu fui pensando que se a gente não deixar a pessoa experimentar o mundo, ela fica com medo, né? E ela nunca dá conta. A primeira vez que a Camila voltou lá de Rio Verde, de ônibus, que ela ia de carro, né? E não passava pela Lagoa do Bolzinho. Aí, quando ela voltou de ônibus, diz ela que na hora que o ônibus atravessou ali para a Lagoa do Bolzinho, diz ela que deu um desespero, que pegou o ônibus errado, que não é por aqui que vai para Quirinópolis, né? Diz ela que passou apuro demais, até chegar, e chegou naquela cidadezinha, ela falou, meu Deus, o ônibus foi para outro canto. Aí ela perguntou para alguém, aí a pessoa explicou. Então, que era um local. Então, quer dizer, aquilo ali tudo é amadurecimento, né? Aquele sofrimento um pouquinho ali que foi, e hoje ela tem muito mais coragem, quer dizer, as duas têm quase a mesma idade, mas elas pegam o carro aqui, vai até Uberaba, volta, mas quem está no comando é a Camila. Então, eu acho que ela ficou uma pessoa, um adulto, mas a outra ainda parece uma criança, assim, mais infantil, né? Quando eu tenho chance de deixar meus filhos morar fora,
Eu falo isso para todo mundo, eu preciso deixar. Primeiro, porque quem viaja se torna mais inteligente, mais criativo, justamente porque vai enfrentar outras situações, né? Segundo, porque é essa questão do caminho. Se eu não experimento o mundo, eu não sei o que é o mundo, e eu não sei viver nesse mundo. E aí você vai ter filhos de 50 anos morando dentro da sua casa ainda e não vivendo a própria vida deles, o que é um perigo, né? Então, eu acho que, assim, apesar de o texto não ser um texto fácil, eu acho que esse fragmento ajuda muito a gente a entender a teoria do Camus e a perceber o quanto ele tem a contribuir conosco dentro do campo da própria psicologia, né? Dentro da própria psicologia. Deixa eu voltar aqui, que eu errei. Vixe Maria. Isso. Agora sim. Por quê? Porque dentro do campo da psicologia, essa questão do absurdo, ela é uma questão muito fortemente presente, né, na vida das pessoas de um modo geral. As pessoas, elas têm muita dificuldade em lidar com a vida, porque elas acham que a vida é muito absurda, que a vida é muito difícil, que não sei o que tem. É difícil viajar, é difícil receber as pessoas em casa, é difícil um monte de coisa, e não se trata disso. O Camus, ele está dizendo que o homem precisa fugir desse niilismo, dessa ideia de que tudo é nada, de que tudo não vale a pena, de que tudo é difícil, de que tudo é exaustivo, para o homem começar a experimentar a vida de fato, no seu sentido mais profundo. E aí eu trago um segundo vídeo para vocês, que vai mostrar um pouquinho dessa questão do rolar a pedra. O que é esse rolar a pedra, né? Vamos lá. A ciência é um suicídio filosófico? Quando o Camus, nesse livro, ele faz essa distinção dos 3 tipos de suicídio, né? O suicídio físico, o suicídio filosófico e a aceitação, a ciência, ela entra no suicídio filosófico por 2 motivos, né? Primeiro, ou você entende que a vida precisa ser entendida e você assume uma visão de cientista diante da vida, ou você assume uma visão religiosa e vai explicar a vida pela próxima vida, né? Então, ela se torna, a via da ciência, ela se torna um suicídio filosófico pelo fato de que, se você considerar que a vida não tem nenhum sentido, querer interpretar e enxergar a vida já é, por si mesmo, um sentido. Então, mesmo que a vida não tenha sentido, e aí, Gabriel, a gente precisa entender o que é esse sentido da vida que o Camus está dizendo. Funciona assim. Vou explicar simplesinho, né? O homem era um animal, certo? Milhões de anos atrás. Como outros animais. Ele não era um macaco, ele era o homem, mas era um homem que vivia como animal, né? Aí ele assumiu consciência, se tornou senhor do mundo, e hoje ele é homem. E ele não vive nem no céu, porque ele não é Deus, e nem na terra, porque ele não é animal. Ele vive entre o céu e a terra, né? Então ele está aí diante do mundo, né? Para o seu cachorro, qual que é o sentido da vida, Gabriel? Comer, dormir, e é isso. Fazer xixi, latir, isso é o sentido da vida. Se o cachorro vai ter ansiedade se ele fizer essas coisas? Se ele não fizer, ele tem, né? Se ele não fizer, ele tem, né? Então, o sentido da vida para ele é esse. Ele não questiona hora nenhuma qual que é o sentido da vida. Porque o sentido da vida, Gabriel, é a própria vida. Esse é o sentido da vida. É você ter a capacidade de viver a vida, né? Mas, para muitas pessoas, parece que continua o vazio existencial. Por quê? Porque elas estão buscando uma coisa na vida que não existe. Seja um amor perfeito, seja um trabalho perfeito, seja uma casa perfeita. Não existe isso, né? Então, a grande questão é, eu preciso dar um sentido para essa vida, porque ela não tem nenhum outro sentido a não ser vivida.
É isso. Não sei se eu respondi. Entendi. Então, tá. Mais alguma questão, pessoal? Pode fazer. Tá bom. Então vamos em frente. O absurdo está no espírito humano. Não pode haver absurdo fora de um espírito humano. Assim como todas as coisas, o absurdo termina com a morte. Mas também não pode haver absurdo fora deste mundo. Então, o absurdo existe enquanto eu existo. Depois que eu deixar de existir, esse absurdo também deixa de existir. E é com esse critério elementar que eu julgo que a noção de absurdo é essencial e que ela pode figurar como a primeira das minhas verdades. O absurdo, então, é uma verdade. A vida é um absurdo. Por que a vida é um absurdo? Porque ela é tão fantástica, porque ela é tão cheia de vida, porque ela é tão incrível que eu sou, diante dela, tão minúsculo e incapaz de vivê-la plenamente. Eu só viveria a vida plenamente se eu fosse um Deus. O problema é saber como sair disso e se o suicida deve se subtrair desse absurdo. Somente alguém que está completamente fora de si é capaz de tirar a própria vida por não enxergar a beleza e a estrondosidade fantástica que é a vida. O absurdo tem que ser vivido. E enfrentando até o fim essa lógica absurda, eu tenho que reconhecer que essa luta pressupõe a total ausência de esperança, a recusa contínua e a insatisfação consciente. Ou seja, eu sei que a vida não é perfeita. Eu sei que a vida tem lutas. Eu sei que não é todo dia que eu vou ser feliz, mas não é por isso que eu vou deixar de experimentar tudo aquilo que essa vida que me veio de graça e de presente me trouxe para experimentar. Tudo o que destrói, escamoteia, ludibria essas exigências arruína o absurdo e desvaloriza a atitude que então se pode propor a esse absurdo. Um homem é sempre a presa de suas verdades, como disse uma das perguntas. Uma vez reconhecidas, ele não saberia se desligar delas e é preciso pagar um preço por isso. Então, o sentido que você dá para essa vida absurda é justamente a sua verdade e é muito difícil você se desapegar dela. Tem um videozinho do Mário Sérgio Cortella em que ele traz essa metáfora, né? Que é a metáfora do retrovisor e do para-brisa. E aí ele diz: você sabe por que o retrovisor é sempre menor que o para-brisas? E aí ele responde: porque o caminho que vem pela frente é mais importante e maior que o caminho que você deixou para trás. Ou seja, o passado é muito importante porque foi ele que te trouxe até aqui, mas o passado, se olhado muito de perto, ele te olha de volta. E o passado é um absurdo que não precisa mais ser vivido. Você precisa não ficar olhando para o retrovisor da vida, mas olhar para o para-brisa e seguir em frente dentro dessa lógica que você abraçou como uma lógica sua, como uma lógica de esperança, como uma lógica de vida, né? Quando não encara a morte antes da morte, o homem supera o absurdo. Então, isso é fantástico. Por quê? Porque o caminho está dizendo para nós o seguinte, olha só, se você não tirar a própria vida, você vai receber um prêmio. Qual prêmio você vai receber? Você vai receber o prêmio que é a própria superação do absurdo. O fracasso, além de toda a explicação e de toda a interpretação possível, não nos mostra nada, mas o ser da transcendência. Assim, o absurdo se torna Deus
e essa impotência de compreender o ser que ilumina tudo, nada nesse raciocínio nos leva à lógica, que é a verdadeira lógica da vida. A vida tem uma lógica que por muito tempo a humanidade chamou de Deus, e que essa lógica da vida, ela não pode ser nem compreendida na totalidade, nem superada. A ciência, durante muito tempo, tentou compreender totalmente a lógica da vida, mas é impossível, porque a lógica da vida ela é sempre uma lógica relacional. Você está sempre em conflito, em contato, em afeto com outras pessoas, com outros seres, com outras situações. Então, essa ideia de que o homem nunca está satisfeito é o fato de que ele tem um retrovisor no qual ele olha para trás, mas diante dele existe um para-brisa gigante, gigante, e ele pode seguir em frente em relação a essa própria vida dele. E aí vem a citação que foi mencionada, que é a citação do Chestov. A única saída verdadeira está precisamente ali onde não há saída conforme o julgamento humano. Ou seja, é a esperança. O que é a esperança? Esperança não vem do verbo esperar, aguardar. Esperança vem do verbo esperançar. Ou seja, você olhar para o futuro e seguir em frente nesse futuro. Não é ficar olhando para os erros, ficar olhando para o passado, ficar olhando para o que você sofreu, mas é olhar para tudo aquilo que você ainda não viveu e pode viver de uma maneira inteiramente nova, principalmente agora que vocês conhecem Camus e essa ideia fantástica que é a ideia da vida como absurdo. Deus talvez seja odiento e detestável, incompreensível e contraditório, mas a própria dimensão de ter entre dois rostos o mais hediondo, ele afirma mais o seu poderio, porque se Deus não existe, a vida em toda a sua plenitude é Deus. Mas se Deus existe, ele é um objeto e um destino do qual a vida caminha. E aí os dois exemplos que ele dá são os exemplos desses dois grandes teóricos, que é o Kierkegaard de um lado e o psicanalista, que eu gostaria de me lembrar o nome agora. Oh, meu Deus, eu esqueci o nome desse psicanalista. Enfim, vamos em frente, depois eu me lembro. Uma saída é a saída pela via da filosofia e da razão, você entender que apesar da vida não ter um sentido específico, você vai vivê-la da melhor forma possível, e a outra saída é a saída da esperança na eternidade, ou seja, e muitas pessoas adotam essa segunda saída como a saída para si, né? A vida não tem nenhum sentido, mas eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus, eu vou morar no céu e tudo está resolvido. Ah, mas e se não existir céu? Dana-se, não tem problema. Se essa esperança deu um sentido para a vida da pessoa, caso fechado, lacrado e resolvido. Para Cheskov, a aceitação militante com o próprio absurdo é uma aceitação no qual é necessário verificar essa situação de absurdo, aceitar essa situação de absurdo e fazer com que o pensamento salte naquilo que o Kierkegaard chama de o salto para a esperança ou o salto na fé. Ou seja, se o mundo não tem nenhum sentido, o sentido que eu dou para o mundo é acreditar em Deus. Ora, se admite que o absurdo é contrário à esperança, nota-se que o absurdo ele é essencial para que nós consigamos, então, entender que a vida é algo que precisa ser vivida, né? Então, quando Nando Reis canta que a falta é a morte da esperança,
essa esperança, ela está ligada a uma esperança de perda e não a uma esperança de futuro, a uma esperança de passado e não uma esperança de futuro. Porque mesmo diante de tantas mortes, as pessoas não têm outra opção senão seguir em frente diante dessa pandemia. Elas não podem parar a vida porque alguém morreu. Elas vão chorar o ente, elas vão velar o ente dentro daquilo que é possível, mas principalmente elas vão olhar para o futuro e dizer, se eu estou aqui, é porque eu recebi a vida desse indivíduo e agora eu vou adiante na minha vida. Aqui é interessante a gente perceber o seguinte. É muito importante vocês entenderem isso. Só existe absurdo porque existe o homem. Se só existissem os animais e as plantas, não existiria absurdo. Então, o Camus está dizendo que o absurdo, ele nasce da nossa consciência do mundo. O homem integra o absurdo e, nessa comunhão, faz desaparecer o caráter essencial de oposição, de laceração e divórcio. Por quê? Porque o próprio homem se torna o absurdo. Então, é inútil, respondendo a pergunta sua, Gabriel, negar totalmente a razão. A razão, ela te dá um norte, a razão te dá uma lógica, a razão te ajuda a se situar entre as situações de bem e as situações de mal que existem no mundo. E a razão te faz perder o medo diante do absurdo. Então, a razão é importantíssima nesse enfrentamento, que é o enfrentamento do absurdo. Mas aí, o que o Camus, ele vai dizer que o cristianismo é um escândalo, ou ele é o escândalo, porque o cristianismo, ele não pressupõe a razão como um elemento central. O cristianismo é uma espécie de sacrifício do intelecto, porque o cristianismo, ele rouba do homem aquilo que o homem lutou tanto para conquistar, que é a superioridade da razão. Então, o homem, ele chegou num ponto de evolução que ele não tem mais para onde evoluir. Ou seja, ele já dominou o mundo de tal maneira que não existem mais segredos para que ele enfrente o mundo diante de si. Ele é o Senhor do mundo. E, portanto, a condição de Senhor do mundo torna a vida desse indivíduo como um absurdo. Ele vai dizer que todo o esforço da inteligência para escapar da antinomia da condição humana é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque esforço, tanto mais desesperado quanto mais lhe percebe a inutilidade dos clarões, é um esforço inútil. O homem não pode se escapar, se esquivar do absurdo, porque ele próprio é o absurdo de si. Ele próprio é a contradição entre ele e o mundo, entre a existência dele e a existência desse mundo. Então, assim, o Camus, como ateu que ele está dizendo para nós o seguinte: olha, o cristianismo é lindo, Jesus é lindo, a caridade é algo fantástico, mas você precisa enfrentar o mundo, porque se você ficar só contando com a eternidade, você pode quebrar a cara e pode não viver essa vida fantástica que está aí para ser vivida. E aí o Camus, ele diz para nós assim: a grandeza do homem consiste na sua decisão de ser mais forte que a própria condição humana.